Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Dicas Mais Dicas. E segundo alguns seguidores têm me pedido para explicar um pouco melhor como eu fiz a compra do carro e o aluguel da casa, como é que eu consegui. Bom, em primeiro lugar, você precisa ter o NIF. Sem NIF, você não faz nada. Não compra carro, não aluga casa e eu diria para você que é indispensável. É como o CPF no Brasil. Sem CPF também você não consegue fazer nada. Então, assim, como nós fizemos a compra do carro, em primeiro lugar? Bom, depois que a gente conseguiu o NIF, e nós estávamos morando numa casinha aí numa região um pouco mais afastada da cidade, nós fomos olhando em alguns sites, né? Que foram a OLX de Portugal, a Estande Virtual e também o Marketplace do Facebook. Então, esses foram os principais que nós olhamos. Aí nós fomos pesquisando e aí vimos, tinha muitos carros de particulares, mas devido à nossa dificuldade de estar indo para um lugar ou outro, porque onde a gente estava morando não tinha transporte público e até mesmo para pegar Uber ou um táxi era meio difícil. Então a gente optou por ir a uma agência de venda de carros, que aqui chama Estande de Vendas. Aí nós achamos um carro que nós achamos que estava bom o preço, gostamos das informações. O que é interessante aqui quando se compra um carro, que eu achei muito interessante, é que em geral, não todos, mas em geral, as pessoas falam qual problemas o carro tem, mas é assim, você precisa trocar alguma coisa, como está o estado do pneu. Então, assim, em geral, mas não 100%, é lógico, as pessoas falam o que está acontecendo com o carro. E sempre vem, assim, a informação sobre como está a questão da revisão, né, que eles chamam aqui, que tem que fazer geralmente uma vez por ano ou mais, depende do ano do carro. Então eles colocam como é que está isso, se está em dia, se não, e também a questão do seguro, como está. Mas depois eu fiquei sabendo que o seguro não é ligado totalmente ao carro, parece que é mais ligado à pessoa que fez. Olha, isso eu não tenho 100% de certeza, depois é bom vocês se informarem. Mas o nosso seguro, que tem que aqui fazer no mínimo para terceiros, está no nome do meu marido, que o carro está no nome dele. Então, o seguro está no nome dele. Então, eu não sei exatamente como é essa questão do seguro. Bom, todas essas informações é bom depois estar vendo para ter certeza disso tudo, né? Com relação a essas coisas que eu falei aí, das multas, do seguro, assim, isso tudo são informações que foram passadas pelas pessoas que venderam o carro, que fizeram o seguro, tá? Então, essas foram as informações. Então, como a gente tinha dificuldade de estar se locomovendo, a gente achou melhor ir a um estande de vendas de carros. E aí nós escolhemos um carro que a gente achou que nos serviria, e aí, como era um stand, a gente achou que se não gostasse, talvez fosse mais fácil para estar escolhendo um outro lá, para não... Porque de particular fica difícil quando você não tem uma condução para ir aqui ou ali para ver um carro, né? Então, a gente sabe que no stand sempre você vai pagar um pouco mais, né, do que de particular.
Mas devido à nossa dificuldade de estarmos nos locomovendo, a gente escolheu ir para o stand. E aí nós chegamos lá no stand, fomos bem atendidos e tinha outros carros e acabamos escolhendo um outro carro que não foi aquele que a gente tinha visto no anúncio. E aí nós escolhemos um outro carro e o vendedor fez a transferência lá no stand mesmo, preencheu a documentação, o seguro e aí ficamos com tudo certo, porque essa revisão aí que tem que ser feita estava em dia e aí só faltava colocar o seguro. E normalmente essas informações ficam na frente, no vidro do carro, tem dois selinhos lá, um para revisão e o outro para o seguro. E assim foi, nós compramos nosso carro e deu tudo certo. A gente tem consciência que se fosse comprar no particular, talvez tivesse pagado menos, mas mediante a situação que a gente estava, a gente precisava de praticidade. Porque no particular a gente teria que ficar andando para aqui, para colar, para achar o carro. E outra coisa, se achasse o carro, daí ia ter que se locomover para fazer a transferência num outro local, e aí num outro local fazer o seguro, ou seja, assim a gente foi num lugar que a pessoa já resolveu tudo para a gente, ficou mais fácil. Então nós optamos por fazer assim. Com relação ao aluguel da casa, que muita gente fala, tá impossível, não acha, não tem. Olha, tá difícil, mas tem. Se você procurar bem, tem. Logicamente, você tem que ver o quanto que você pode e quer pagar, a localização. Pra gente que é aposentado, assim, a gente não fazia questão de morar assim no centro de nenhuma cidade. Aliás, a gente até prefere morar num lugar mais tranquilo, mas que seja próximo a uma cidade maior. Então, da mesma forma, a gente, sozinhos, sem nenhum tipo de assessoria, nós procuramos e olhamos bastante. Antes de vir para Portugal, eu olhei bastante nos sites, principalmente o Idealista e o Imo Virtual, e no LX também tem alguma coisa, no Marketplace, mas principalmente no Idealista e no Imo Virtual. Eu fui olhando, esses sites têm um mecanismo que você pode guardar lá nos favoritos, o que você gostou, e aí você vai olhando os preços, a evolução dos preços, se tem mais, tem menos, está aumentando, está diminuindo, se o preço está subindo, está aumentando, você vai olhando. Então, antes de vir, eu tinha separado vários imóveis que eu tinha gostado, né? E aí, quando a gente chegou, primeiro a gente precisava dessa documentação mínima aí, o NIF, para poder procurar alguma coisa. Aí, com o NIF, a gente já conseguia já olhar alguma coisa e talvez fazer um contrato, então, de aluguel. O ideal que eu recomendo é fazer contrato mesmo, porque esses contratos de boca aí eu acho meio complicado. Mesmo porque, para fazer outras documentações, você vai precisar mostrar o contrato do aluguel para resolver outras coisas aí da sua documentação para morar em Portugal. Então, eu recomendo que procure um local que faça o contrato no seu nome, né? É mais seguro e também facilita para você depois providenciar suas documentações necessárias. Então, procurando, nós achamos a casa que nós estamos morando agora no Imo Virtual. E aí, assim, antes a gente já tinha olhado algumas outras coisas, mas, assim, as exigências em termos de calção e rendas para estar pagando, nos outros locais estava um pouco mais complicado e também sempre é assim aqui. Se você quer ver um imóvel, o corretor, se for o caso, ou o dono, eles marcam um dia para ir um monte de gente lá olhar. Então não é assim como no Brasil, eu quero olhar uma casa, aí vai lá o corretor te leva, aí parece um outro, vai outro, não. Aqui marca mais ou menos um dia e vai várias pessoas. Marca horário separado para cada um. No nosso caso, quando nós olhamos os outros imóveis, estava
Tinha um que não estava nem agendando, não queria mais agendar ninguém, um outro que queria 6 rendas, e se não tivesse fiador, muitos exigindo fiador, mas aqui no nosso caso eles também queriam fiador. Mas como nós somos aposentados, comprovamos renda, e eles queriam na casa uma pessoa mais ou menos nesse perfil mesmo, um casal, e perguntaram se tinha carro, porque eles queriam uma pessoa que viesse e ficasse, não ficasse entra e sai, entra um, não gostou, vem outro. Então, eles escolheram, na realidade foi feito tipo uma entrevista antes da gente vir olhar a casa. Eles fazem tipo uma entrevista para ver se você está no perfil que eles querem. É interessante isso e complicado, né? Então, assim, eu acho que a gente estava no perfil que eles queriam, porque acabaram escolhendo a gente. E aí, no caso, como a gente não tinha fiador, eles acabaram aceitando o calção. Nós pagamos um calção e 2 rendas. E assim a gente está aqui morando, estamos gostando, achando bom, mas eu não sei para outras pessoas que não tenham uma comprovação de trabalho, aí talvez seja um pouquinho mais difícil, viu? Então eu recomendo que ou vocês venham com uma quantia de dinheiro aí calculando, aí no mínimo aí uns 2 calção e 2 rendas, talvez, viu? Porque se você quiser morar, por exemplo, no centro de cidades maiores, assim, tipo, por exemplo, quero morar em Leiria. A Leiria já é uma cidade de tamanho irregular. Vai ser mais difícil de achar. Além do que, provavelmente, vão pedir mais renda e mais calção. Mas, assim, nós conseguimos, graças a Deus. E entre procurar e achar, foi mais ou menos aí uns 15 dias, por aí, que a gente começou a procurar mesmo e achar. A gente tinha primeiro ido para Caldas da Rainha, mas lá a gente andou olhando na internet, aí nesses sites, não tinha quase nada. Nós achamos bastante coisa em Figueira da Foz, que parece que lá os aluguéis são um pouco menores. Só que Figueira da Foz, pelo que eu li, não tem muita oferta de emprego. Para nós não seria um problema, mas talvez para outras pessoas que vão vir para trabalhar, talvez seja. Mas eu achei alguns aluguéis lá, assim, bem em conta. E, assim, dependendo do lugar que você for, você vai conseguir um local menor e pagar mais. Então, você tem que ver o que te convém, o que seu bolso dá, e aí a luta aí procurar, mas não recomendo alugar nada ainda estando no Brasil. Eu acho que para alugar você pode até separar alguns locais de interesse quando chegar aqui e olhar. Porque eu tenho visto várias pessoas falando aí de golpe na internet, de gente que fala, anuncia imóvel que não existe, então é bom tomar cuidado. Eu recomendo que você procure e olhe aqui, veja tudo certinho. No nosso caso aqui foi através de uma imobiliária que nós fizemos o contrato estava tudo certinho, fizeram transferência da água, luz, tudo aí certo. Então, é isso aí, gente. Vocês vão ter que procurar, vão ter que ficar esperto e vir preparado financeiramente. Mais ou menos é isso. Tá bom? Então, boa sorte.